Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Salmo 18, nós vamos ler apenas um versículo. E antes da leitura, como eu quero ler apenas um versículo, e nós vamos escorrendo todos os demais, eu quero dar o título da mensagem: a relação de Deus com os filhos da aliança. Que é isso que a igreja aqui experimentou, que todos nós experimentamos em qualquer tempo, em qualquer época, essa relação maravilhosa. Que bom a gente ver, agora a gente vai olhar para trás, vai olhar para a vida de Davi, e vai ver que as lutas que ele teve e a forma como ele se relacionou com Deus, como Deus interveio em toda essa situação, né? Como Deus apoiou, sustentou e deu vitórias a Davi, não é diferente daquilo que os irmãos experimentaram aqui. Então, Salmo 18, versículo 50, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Muito bem, eu disse que não vamos perder um versículo, nem o título em itálico que está aí nós vamos perder. Por favor, vejam o título em itálico: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor. Por aí podemos entender que para Davi era coisa mais honrada o fato de que ele era um servo do Senhor do que ser rei de um grande reino. E é por isso que ele se apresenta ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor. E na continuação do título aí em itálico ele diz: o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, ele disse. E aí é que ele vai entoar o cântico nesta condição. Então a gente tem um pano de fundo aqui. Percebam que o título mostra que o salmo foi escrito por Davi depois que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, inclusive Saul, e o coroou rei sobre todo o Israel. Antes de se tornar rei, Davi passou pelo menos 10 anos sendo perseguido por Saul e por seu exército. Depois que se tornou rei, Davi teve de lutar contra os filisteus, os amonitas, os sírios, os moabitas, os edomitas, e Deus o capacitou a triunfar sobre todos os inimigos. Agora, meus irmãos, perto do fim da vida, desfrutando de paz e prosperidade no reino, Davi derrama o coração diante de Deus e expressa sua gratidão. É como se Davi olhasse em retrospectiva aquilo que Rogério estava fazendo aqui, olhando em retrospectiva, e agradecesse a Deus por tudo o que ele lhe concedera. O Salmo 18 fala como Deus preparou e preservou Davi para a realeza, como Deus o estabeleceu e o sustentou no seu trono diante de todos os seus inimigos e diante de todas as circunstâncias difíceis. Irmãos, este é um salmo bastante longo, é o quarto salmo mais longo entre os salmos. Você tem o 119 primeiro, depois você tem
o 78, depois você tem o 98 e depois você tem o 50. Agora vem a pergunta: e por que este salmo é bastante longo? Um salmo de gratidão. Resposta: o salmo 50 é assim longo porque Davi não consegue parar de exaltar e agradecer a Deus pelos livramentos recebidos. E se tornou longo. Então, esse é o sentimento que continuamente deve permear o nosso coração. Pois em meio a todas as lutas, Deus também nos tem conduzido em triunfo. Essa é a razão de estarmos aqui, meus irmãos. Se não fosse a graça de Deus, a capacitação de Deus, o poder de Deus sobre nós, não estaríamos aqui nesse instante, nem esta congregação estaria se organizando em igreja. Então é uma ação de graças. E nessa ação de graças, Davi mostra 3 maneiras de como Deus se relaciona com seus filhos. Primeira, ele mostra que Deus livra quando clamamos a Ele. Isso está nos versículos de 1 a 19. Vou repetir. Deus livra quando clamamos a Ele. E vejam que coisa interessante. Davi escreve este poema para demonstrar sua gratidão a Deus, em retrospectiva, a tudo que Deus fez na vida dele, como Deus foi bondoso e lhe concedeu tantas vitórias. Porém, o que é interessante é que ele inicia o salmo expressando, não a gratidão especificamente, mas expressando o seu amor e devoção a Deus. Versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. É assim que ele inicia o salmo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Esta é uma abertura notável. Davi confessa que ama verdadeiramente, genuinamente, devotadamente seu Senhor. O amor de Deus era o princípio orientador de todos os seus atos. Como diz Agostinho, ame a Deus e faça o que você quiser. Porque se você realmente ama a Deus, você só quer fazer aquilo que lhe agrada. Davi então diz que ama a Deus e ele acrescenta que ele é a sua força, o seu auxílio. Perceba agora, Davi usa 7 metáforas para expressar aquilo que Deus fez em seu favor. Versículo 2. 7 metáforas para dizer que Deus é a sua força, que Deus é o seu auxílio, para mostrar aquilo que Deus fez em seu favor. Ele não tem palavras. Ele vai usar essas 7 metáforas. E ele vai dizer, primeiro, o Senhor é a minha rocha. Presta atenção nisso. A minha cidadela. O meu libertador. Preste atenção, ó. Meu, minha. É uma relação muito pessoal dele com Deus. O meu Deus, o meu rochedo. Olha, 2 vezes ele diz que Deus é a sua rocha. Rogério, você disse que não é sem razão, que o significado do nome da cidade é pedra. Ah, tem muitas pedras de obstáculo no caminho. Tem, mas depende como nós olhamos. É pedra e essa congregação está estabelecida aqui na pedra principal, na rocha, que é o Senhor. O meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Essas são imagens provenientes
dos anos que Davi passou no deserto. Quando ele e seus homens esconderam-se em cavernas e em fortalezas naturais, e Davi reconhece que no Senhor foi que encontrou o refúgio. Não foi naquelas cavernas, não foi naquelas fortalezas naturais, é no Senhor. O Senhor, sim, é um lugar de refúgio. O Senhor é a sua estabilidade. O Senhor é a sua proteção. O Senhor é a sua defesa. O Senhor é a sua libertação. Verdadeiramente, o Senhor é uma fortaleza. É uma fortaleza. Por mais que os inimigos tentassem destruí-lo, você sabe o que é isso? Ter um exército inteiro no encalço dele por 10 anos, além de outros inimigos. E por mais que esses inimigos tentassem destruí-lo, ele estava sempre protegido e era sempre conduzido pelo Senhor. Pelo Senhor, meu Deus. Meu Deus. Havia uma relação muito pessoal de Davi com Deus. Deus era o seu escudo ao redor dele e um libertador em todo o tempo de perigo. E sempre que Davi se encontrava em perigo, orava ao seu Deus e era salvo por ele. Meus irmãos, esses momentos não servem apenas para gratidão, servem também para reflexão, né? Nós também continuamente estamos em perigo. E a relação que Deus tinha com Davi é a relação que ele tem conosco. E devemos fazer a mesma coisa que Davi fazia nos seus momentos de perigo, orava ao Senhor e era salvo por ele. Vejam, versículo 3. Invoco o Senhor aqui todo maiúsculo, né? Yahvé, o Deus pactual, o Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Criador dos céus e da terra, o Deus que fez uma aliança comigo. Eu invoco o Senhor, digno, muito digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então vejam, meus irmãos, vocês perceberam como Davi usou várias metáforas para descrever aquilo que Deus fez em seu favor. Agora, na sequência, ele emprega uma sucessão de imagens para descrever a angústia em que ele se encontrava quando essa libertação chegou. Isso é fantástico, né? Porque ele fala primeiro da libertação, mas ele quer nos deixar também como exemplo que por mais difícil que seja a situação, o Senhor está conosco. E ele vai agora descrever essa angústia. Era uma angústia tão terrível, meus irmãos, que Davi a descreve como laços de morte, laços de morte, laços de morte. Versículos 4 e 5. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror. Olha, Davi se via como alguém que estava perdido, como se ele estivesse afogando. Você sabe quem usou essas mesmas palavras? Jonas. Quando estava afundando, ele lembrou das palavras de Davi no Salmo 18. E Jonas literalmente estava em torrentes de águas profundas. E ele diz: cadeias infernais me cingiram. Você sabe o que é isso? Sentir o ferrolho do inferno passando.
e tramas de morte me surpreenderam. Davi descreve a si mesmo como um homem cercado por todos os lados, apanhado numa armadilha, atado com cordas para morrer. Foi uma experiência tão profunda que quando Davi fez o Salmo 116, ele repete essas palavras. No Salmo 116, versículo 3, Davi diz: laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderou de mim. Caí em tribulação e tristeza. Não é de se admirar, meus irmãos, que Davi tenha dito a Jonatas, filho de Saul: há apenas um passo entre mim e a morte. 1 Samuel 20, versículo 3. Verdadeiramente, você entende agora o que ele diz no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como verdadeiramente eu andei. Vejam, todas essas imagens se referem aos inimigos que ameaçavam a vida do rei Davi. Ele se encontrava impotente diante deles, mas quando em angústia clamou ao Senhor, sua oração foi ouvida. Versículo 6. Na minha angústia, que angústia? Angústia do inferno, na sua alma. Tem momentos que a gente está assim, meus irmãos. Uma angústia muito profunda, uma tristeza muito profunda na nossa alma. Tristeza de morte, como Cristo mencionou. Porque esse salmo aponta para Cristo, você vai ver. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Em suas necessidades, Davi sabia que tinha de volver-se para Deus, seu único libertador possível, com quem ele tinha uma longa e viva relação. E ele diz: ele, do seu templo, lá do seu santuário celeste, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Que coisa, hein, meus irmãos? Que coisa. Irmãos, quando o Senhor respondeu aos clamores de Davi e o livrou de Saul e dos inimigos do povo de Deus, foi como uma tempestade caindo sobre a terra, uma violenta tempestade. Agora, dos versículos de 7 a 19, esses versículos mostram metaforicamente como Deus usou o seu poder para libertar Davi, trazendo julgamento sobre os seus inimigos. Meus irmãos, a situação de Davi era muito difícil. Somente alguém com grande poder para livrá-lo da morte. E ele agora vai falar metaforicamente, mostrando como Deus usou esse poder. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Olha, quando Deus ouviu, quando a sua oração penetrou aos ouvidos de Deus, e Deus decidiu vir em socorro de Davi, olha a figura que Davi usa. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele, Deus, se indignou. Davi quer dizer que Deus mostrou a sua ira e o seu desprazer contra os inimigos e os perseguidores do povo. Ele se indignou. E a indignação de Deus é descrita em forma aqui de relâmpagos, fogo, fumaça. São teofanias da ira de Deus. Versículos 8 e 9.
das suas narinas subiu fumaça. Você já viu muito essa figura em desenho animado, né? Aquele boi irado, né? Mais ou menos isso. Aqui é uma figura. De suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu. Olha que figura linda. Deus mesmo, Todo-Poderoso, desce e vem socorrer Davi. Veja que condescendência. E teve sob os pés densa escuridão. Deus, o justo juiz, reconheceu a inocência de Davi. Quanto às acusações de que traiçoeiramente almejava usurpar o trono de Saul e matá-lo, essa era a razão da perseguição de Saul e do Israel que estava associado, Israel apóstata, que estava associado a Saul. Diziam que Davi era um traidor, um foragido, que traiçoeiramente almejava usurpar o reino de Saul e matá-lo. Que injustiça, hein? Deus vem defender Davi e julgar os seus acusadores. Meus irmãos, na hora da injustiça não tem outro caminho senão orar ao Senhor, entregar-se ao Senhor e deixar que Ele venha. E quando Ele vem indignado. Ele vem indignado. Versículo 10. Olha a figura que ele usa aqui. Deus cavalgava um querubim e voou. A figura aqui é que Deus veio rápido atender Davi. Veio rápido. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Irmãos, escutem isso. Quando Deus vem castigar os seus inimigos e resgatar o seu povo, Ele o faz com admirável rapidez. Nenhuma oposição, nenhuma obstrução pode ser feita a Ele, que anda nas asas do vento, que anda nos céus para o auxílio do seu povo. Deus desceu na tempestade, como um guerreiro em seu carro, puxado velozmente por um querubim. Foi acompanhado de trevas, de chuva, de vento, de granizo, de trovões, de relâmpagos, tudo isso porque Davi clamou ao Senhor. Versículo 11. Deus, das trevas, fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Que figura linda aqui, né? Davi diz, presta atenção, que Deus fez das trevas o seu lugar oculto, o seu pavilhão. Com isso, Davi está querendo mostrar que Deus operou em segredo para o bem eterno dos filhos da aliança. Irmãos, a glória do Senhor é invisível. Os seus conselhos são inescrutáveis e os seus processos são incontáveis. Nós não conhecemos o caminho que Ele toma, até mesmo quando está vindo em nossa direção com misericórdia, para nos livrar, para nos abençoar. Nós não sabemos o caminho que Ele toma. Então, muito cuidado, ore, clame a Deus, mas não dê direção a Deus. Não diga, Senhor, se eu tenho que fazer isso e mais isso. Não, os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Porém, ainda que os seus desígnios sejam secretos, eles são bons. Pois mesmo que ele se esconda,
Ele continua sendo Deus de Israel, Ele continua sendo Deus do seu povo, Ele continua sendo o Salvador do seu povo. Versículo 12. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram. Olha que coisa linda aqui, ó. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizos e brasas chamegantes. Davi diz que quando Deus interviu, aquilo que era tristonho e ameaçador tornou-se sereno e agradável. Aquilo que causava medo, pânico em nós, tornou-se sereno e agradável com a intervenção do Senhor. Trouxe paz, tranquilidade ao nosso coração. Versículos 13 a 15. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Olha, meus irmãos, entendem isso? Quando Davi clamou por libertação, Deus milagrosamente o libertou das mãos dos seus inimigos. Agora, Davi traz isso à memória e expressa gratidão a Deus por tamanho livramento. Versículo 15. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Queridos, aprendam uma coisa. Quanto maiores são as dificuldades que estão no caminho de libertação, mais gloriosas são as libertações. Na hora certa, Deus estendeu a sua mão e livrou Davi. É isso que diz os versículos 16 a 19. Vejam o versículo 16. Ele diz assim: do alto estendeu ele a mão. Foi ele que segurou na mão de Davi, não foi Davi que segurou na mão de Deus. Foi Deus que segurou na mão de Davi. E me tomou, tirou-me das muitas águas, das muitas águas. No verso 4, vocês lembram? Davi diz que estava sendo arrastado por uma torrente de impiedades. Agora no versículo 16, ele volta a essa imagem ao dizer que estava se afogando em muitas águas e que os seus inimigos eram poderosos demais para ele. Mas assim como Moisés foi liberto da morte ao ser tirado da água, Davi diz, figuradamente, que foi tirado das águas da morte, pela mão providencial do Deus Todo-Poderoso. E você vai ver isso claramente, meus irmãos. Houve situações que Saul estava na iminência de matar Davi. E aí chega um mensageiro dizendo, olha, os filisteus invadiram lá Jerusalém, você vai ter que voltar rapidamente. Mas não pode, rapaz. Como é que pode uma coisa dessa? Esse sujeito escapou. É o agir secreto e poderoso de Deus. Versículos 17 a 19. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, que odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Davi reconhece que ele não tinha força para vencer esses inimigos. Deus fez por Davi o que ele não podia fazer por si mesmo. Assaltaram-me no dia da minha calamidade. Olha, isso aqui é tremendo, meus irmãos. Isso aqui é como chutar aquele que está caído. Ou como Satanás faz. Ele espera o dia da fraqueza, da necessidade, para atacar. Então, nos momentos em que Davi estava mais fraco, eles intensificavam o seu ataque contra Davi.
assaltaram-me no dia da minha calamidade. Mas tem um mais aqui que faz toda a diferença. Mas o Senhor me serviu de amparo. Olha, nesse momento de crise, Deus foi o amparo de Davi. No meio de seus problemas mais difíceis, da calamidade, são aqueles momentos mais angustiantes, quando Davi estava mais fraco. O Senhor era seu esteio, para que ele não afundasse completamente. Agora, escuta isso. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Meus irmãos, o pecado e a tristeza levam-nos a lugares estreitos e apertados, difíceis. Mas o Senhor em Cristo leva-nos para onde há bastante espaço. Para lugar de alívio, de descanso, de refrigério na nossa alma. Escuta agora como é que termina esse versículo. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Davi explica porque Deus o resgatou, porque ele se agradou de mim. Meus irmãos, é uma ofensa a Deus estar vivendo fora dos padrões estabelecidos por Deus, fora da santidade, e está clamando a Deus por livramento no dia da calamidade, no dia da angústia. É colocar Deus como seu parceiro, cúmplice no seu pecado. É uma afronta a Deus. Mas aquele que anda no Senhor, que anda no caminho da santidade, esse pode descansar, porque o Senhor se agradou de mim. Quando Deus resgatou Davi, isso apontava para um resgate muito maior, o resgate do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus iria fazer. Quando Jesus clamou a Deus, a terra tremeu, as trevas desceram sobre a terra, e Deus os ressuscitou da morte. E Deus o ressuscitou da morte, porque ele era o seu filho amado. Este é meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Como diz Hebreus, no capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, porque Deus se agradou dele. O homem rejeitou a Cristo, mas Deus deleitou-se nele. Como diz Isaías, no Salmo Isaías capítulo 42, versículo 1, na parte A: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Em Cristo, Deus se deleita como em nenhum outro. Da mesma forma, escute isso, Deus se agrada da sua vida pelo fato de você estar em Cristo. Foi por amor a você que ele desceu do céu e morreu na cruz. De modo que você pode encontrar nele, em qualquer época, um lugar de refúgio, um lugar de estabilidade, um lugar de proteção, um lugar de defesa, um lugar de poder e de libertação. Ele é o seu escudo e o seu libertador em tempo de perigo. Você pode confessar: meu Deus, meu Deus, meu Deus. É assim que Deus se relaciona com os seus servos, com os filhos da aliança. Deus livra quando eles clamam a Ele. Em segundo lugar, Deus recompensa quando obedecemos a Ele. Ele não tem nenhuma obrigação de nos recompensar. A nós, Ele não deve nada. Mas quando obedecemos a Ele, Ele nos recompensa. Os versículos 20 a 27 mostram isso.
O agir de Deus em favor de Davi mostrou que ele era inocente diante dos homens e por isso Deus o absolveu dos crimes que ele era falsamente acusado. Versículo 20. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Olha, preste atenção aqui. Davi não está se gloriando em sua justiça própria. Certo? Entendeu bem isso? Estas palavras não foram escritas para dizer que Davi era um homem que vivia sem pecado, porque isso não era verdade. Basta ler as palavras de Davi no Salmo 40, versículo 12. Ele diz assim: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançam, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o meu coração me desfalece. Então, as palavras aqui do versículo 20 do Salmo 18, no sentido absoluto, só podem ser aplicadas a Cristo, aquele que não conheceu o pecado. Davi era um pecador. Agora, entenda. Mas em relação aos crimes que lhe são atribuídos, crimes que induzia a toda a perseguição de Saul, como a insurreição, a traição, a rebelião, Davi tem certeza que não os cometeu. Davi tem certeza que nunca desejou usurpar o trono de Saul. 2 vezes Deus deu a oportunidade de Davi matar Saul e ele não quis. Davi assevera a sua integridade pessoal diante do Senhor e ele afirma que andava em justiça e que suas mãos eram limpas. Então, com os livramentos recebidos, Davi reconhece que Deus o recompensou de conformidade com a obediência dele à lei do Senhor. Que maravilha, meus irmãos. Agora, quem deu essa santidade a Davi? Deus. Deus que o capacitou, que deu essa santidade, que deu condições dele obedecer os mandamentos conforme a lei do Senhor. O mesmo Deus que deu a santidade, em seguida, recompensa Davi por ela. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Versículo 21. Ele diz: pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Preste atenção nessa expressão aqui. Não me apartei perversamente do meu Deus. O que significa apartar-se impiamente do Senhor, perversamente do Senhor? Sabe o que é? É olhar para Deus e algo mais. Isso é apartar-se perversamente do Senhor. E Davi diz: olha, Deus conhece o meu coração, Deus sabe que os meus olhos estavam fixos o tempo inteiro nele. Eis o exemplo de alguém que apartou-se perversamente do Senhor. Herodes tinha João em consideração, porém considerava mais Herodias do que João. Quando ele teve que escolher entre agradar Herodias e agradar a Deus, ele arrancou a cabeça de João. Você tem um jovem rico que veio a Cristo, mas ele está pensando nas suas propriedades. Você tem Judas que seguiu a Cristo, mas tinha o seu olhar na bolsa. Porém, Davi diz: eu não me apartei perversamente do meu Deus. Será que você pode dizer isso? Deixa essa pergunta aí na sua mente. Versículo 22.
porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Davi diz que os juízos e ordenanças do Senhor estavam constantemente diante dele. Ele vivia uma vida na presença de Deus, como se fossem cartazes afixados diante dos seus olhos. Que maravilha poder viver assim, meus irmãos, tendo a lei do Senhor diante dos nossos olhos continuamente. Em tempo algum havia se desviado dos mandamentos de Deus, nem conscientemente descartara seus requerimentos. Apesar das circunstâncias difíceis do exílio, Davi conhecia a lei de Deus e lhe obedecia. Versículos 23, ele diz assim: também fui íntegro, irrepreensível para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Então, é como eu disse, por 2 vezes, Davi poderia ter matado Saul, quando o teve no seu poder, mas a graça o capacitou a manter as mãos limpas de sangue do seu inimigo. Será que você pode dizer como Davi: me guardei da iniquidade? Irmãos, a maneira de nos relacionarmos com o Senhor, preste bem atenção nisso, a maneira de nos relacionarmos com o Senhor define a maneira como o Senhor se relaciona conosco. Estou bem atenção nisso? Ele honra aqueles que o honram. E é isso que Davi diz, versículos 25 a 27. Veja aqui, 3 versículos maravilhosos. Para com benigno te mostras. Olha, Davi foi misericordioso para com Saul, e Deus usou de misericórdia para com Davi. Com íntegro, também íntegro, tu te mostras. Então, aqueles que são fiéis às alianças com Deus e as relações que continuam tendo com Ele, descobrirão que para eles Deus é tudo aquilo que Ele prometeu ser. Com puro te mostras. Então, aqueles que servem a Deus com a consciência pura, descobrirão que as palavras do Senhor são palavras puras, muito seguras quanto a depender delas, e muito doces quanto a ter prazer nelas. Agora, olha o outro lado da moeda. Com o perverso te mostras inflexível. Deus é obstinado com aqueles que são obstinados. Como diz Levítico, no capítulo 26, 21, diz assim: e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Você tem obstinação em obedecer a Deus? O juízo de Deus será obstinado em relação a você. Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e faz com que cada um receba segundo o seu caminho. E você vai receber na proporcionalidade do seu pecado. Tal qual é o seu tipo de pecado, o juízo de Deus será proporcional a esse tipo de pecado. Versículo 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate. Altivos são aqueles que não querem depender do Senhor. Olha, escutem isso. O caráter e as alianças de Deus nunca mudam,
mas seu modo de tratar conosco é determinado pelas condições em que o nosso coração se encontra. O exemplo de Davi nesse salmo apela para que você, escute bem, para que você, meu irmão, faça de Deus o seu refúgio em cada provação, confiando nele para a libertação. O Senhor é uma rocha de salvação para todos aqueles que se apegam a ele. Ele é uma fortaleza para todos aqueles que nele se refugiam. Com esperança inabalável, você, meu irmão, deve descansar no Senhor, certo de sua vitória final. Eu concluo. Depois de contemplar toda a graça que Deus lhe concedeu, em vitórias, em conduzi-lo lá do aprisco para o trono, em submeter os inimigos, em sujeitar os inimigos, em engrandecer o nome de Davi como guerreiro, como homem piedoso, como um estadista, um rei. Agora Davi termina o seu salmo com o coração cheio de gratidão e a boca cheia de louvor. Não podia ser diferente, podia. Depois de recapitular tudo isso e saber que Deus fez tudo isso por ele, e ele termina o salmo com a boca cheia de louvor e gratidão. Versículos 46 a 50. Diz assim: vive o Senhor, vive o Senhor, bendito seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança. Davi foi apenas um instrumento nas mãos de Deus. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Meus irmãos, isso aqui é lindo. Diante dessas nações que Deus colocou sob o seu domínio, Davi diz que fará declaração pública do que Deus fez por ele. E 50, ele termina dizendo assim: é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. As vitórias de Davi são protótipos das vitórias do grande rei que há de vir. Davi o menciona no final deste salmo como se dissesse: olha, isso tudo que eu estou dizendo não é apenas sobre mim. Eu estou escrevendo sobre Cristo, seu ungido, que há de vir, que há de vir. A utilização da palavra ungido aqui é adequada a Davi, mas, muito mais, ela aponta para o Salvador, que é o ungido do Senhor, conforme diz o Salmo 2, versículo 2. Davi está confiante em que a benignidade, isto é, bondade, o amor sincero que ele experimentou como ungido do Senhor, será estendida à sua posteridade para sempre. Uma expectativa completamente satisfeita no Filho maior de Davi, Cristo. Como Deus prometeu a Davi: estabelecerei o trono do seu reinado para sempre. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, conforme 2 Samuel 7, versículos 13 e 16. Meu irmão, últimas palavras. Como Deus se relacionou com Davi, como Deus se relacionou com Cristo, é assim também que Ele se relaciona com você que está em Cristo. Deus te livra quando você clama a Ele. Deus lhe recompensa
quando você obedece a Ele. Deus capacita quando você se sujeita a Ele. A Deus toda a glória. Amém. 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 Vamos cantar então o Salmo 149. Aleluia, um novo canto ao Senhor, cantai, louvai-o, sim, ó santos, na assembleia, todos entoai. Israel se regozije no seu Criador, exultem no seu Rei, exultem sempre os filhos de Sião. Cantem-lhe os salmos, como a nuvem harpa, ao nome do Senhor louvai, louvai-se com a flauta, pois se agrada do seu povo, Deus se agrada aos humildes, adornando com a salvação. E de glória exultem santos no seu leito, jubilando ao Senhor, louvores altos cantem todos nós. Com espadas e dois gumes empunhadas pra vingança, sobre os povos e nações castigos exercer. Colocar em ferros os seus governantes, e presos dentre nós os reis e os nobres do seu povo, para executar sentença contra ele já